A história da transferência da capital para o Planalto Central do Brasil é uma história complexa e que envolve vários momentos da própria história do Brasil. Por incrível que pareça, eu acho que é pouco comentado que a história da transferência da capital para o Planalto Central está ligada um pouco também à história do próprio Brasil. Então, se pegarmos no período colonial e no período imperial, já houve várias ideias de se trazer a capital para cá, sempre motivado por questões de segurança, porque o litoral era muito frágil, o acesso à capital seria muito fácil de ser feito, então a capital, por estar fragilizada, por estar sendo no litoral, como foi Salvador primeiro e depois Rio de Janeiro, sempre havia o interesse de trazer a capital para o interior. Agora, do ponto de vista do Estado brasileiro, quando começou mesmo ao Estado se envolver diretamente no processo da transferência da capital para o Planalto Central. Isto só começa com a proclamação da República em 1889. Então, é a partir da proclamação da República e principalmente a partir da elaboração da primeira Constituição Republicana, promulgada em 1891, lá nós encontramos no artigo 3º dizendo delimite-se um quadrilátero de 14.400 km² para futuramente se estabelecer a futura capital do Brasil. Então, é a partir da República, então, que o Estado começa a interferir e começa a gerir um processo de transferência da capital para cá. Logo no início temos a Comissão Exploradora do Planalto Central, depois vem a Comissão de Estudos, eles elaboram o primeiro quadrilátero do futuro Distrito Federal, é escolhido um lugar para a construção da capital, que por sinal, coincidentemente, lá no final do século XIX, foi o mesmo lugar escolhido em meados do século XX, na década de 50, para construir onde hoje, de fato, Brasília está construída. Então, logo depois da proclamação da República, se começou um processo efetivo de estudo que culminou na década de 60 com a construção, com o início da construção e, em 21 de abril de 1960, a inauguração da capital do Brasil no Planalto Central. Quando falamos da construção de Brasília, já é clássico nos referirmos aos candangos, ou seja, os trabalhadores de Brasília adquiriram uma importância tão grande que eles não apenas foram caracterizados como operários da construção da nova capital. Não, aqui em Brasília, aqui neste sítio que foi construído, eles ganharam um nome próprio. Não são operários que construíram a capital, são os candangos. Então, uma das primeiras coisas importantes a caracterizar é que aqueles que constroem Brasília não são apenas designados como operários ou trabalhadores. É criado um conceito específico para se referir a eles. São chamados os candangos. Então, de onde vieram esses candangos? É interessante que, num primeiro momento, a Nova Cap, que é a companhia urbanizadora e construtora da nova capital, no primeiro momento foi feito alguma propaganda. A Nova Cap, nas capitais brasileiras e no interior, foi lançado propaganda convidando operários para vir para cá. Mas a vinda foi tão grande de operários que logo em seguida não foi mais feito propaganda. A própria Nova Cap não só não fez propaganda, mas criou mecanismos para evitar um pouco o afluxo de operários para a construção de Brasília. Tal era a quantidade de operários que vinham para cá. É interessante porque quando nós lemos as entrevistas aqui feitas no Arquivo Público do Distrito Federal, a maioria não se refere tanto a propagandas oficiais para virem para cá. A maioria falam do boca a boca. Foi um parente, foi um amigo, foi alguém que veio aqui, comentou alguma coisa e que fez com que esses operários viessem para cá. Então, se é verdade que houve uma propaganda oficial para trazerem operários para a construção, é mais verdade ainda que grande número daqueles que vieram porque foram aguçados
por outros que já trabalhavam aqui e que, porque voltavam para casa ou voltavam para suas terras de origem, convidavam a vir para cá, dizendo que o salário era bom. As entrevistas falam muito disso, né? O salário era bom, as condições de emprego eram favoráveis para eles, então vinham para cá. Outra coisa importante a comentar em relação aos operários é que nas entrevistas nós percebemos que, excetuando um grupo de engenheiros, arquitetos, urbanistas que eram especializados na sua profissão, a grande maioria dos operários aprendiam a trabalhar aqui. E as empresas criavam pequenos núcleos de operários que sabiam, que acolhiam operários que não sabiam, e esses operários, aos poucos, criavam e davam a competência profissional para esses que chegavam. É uma coisa que sempre me surpreendeu nas entrevistas, porque eu sempre supus que todos que vieram já eram especializados. Não é verdade. Por mais que se queira glamourizar os operários construtores de Brasília, a grande verdade é que a modernidade que estava nascendo, a grande modernidade arquitetônica que estava nascendo e que era construída no Planalto Central, era feita por pessoas sertanejas, por pessoas simples. Então, se de um lado temos uma capital super moderna, que era devedora de todos aqueles princípios da arquitetura modernista, por outro lado, esta arquitetura modernista era construída por operários sertanejos, que vinham do interior brasileiro. Então, de um lado, a modernidade urbanística e de outro, a mão de obra de pessoas simples que vinham do interior. Com isso, eu não estou querendo excluir, e as entrevistas mostram isso, que nós temos aqui no arquivo, um grupo de operários, engenheiros, arquitetos e urbanistas que eram especializados. Mas a grande maioria, aqueles que estavam no canteiro de obras mesmo, a maioria eram do interior brasileiro e grande parte deles que vieram para cá se tornaram competentes no próprio processo de construir a capital. E as empresas criavam pequenos grupos a partir de um ou outro profissional que já era competente, e esse profissional ajudava e preparava, dava a expertise para esses operários que chegavam, e assim aos poucos foi se criando um grande número de mão de obra especializada. Mas uma coisa que eu quero ressaltar, a modernidade brasileira construída com mão de obra do sertanejo do interior brasileiro. Esse encontro cultural entre a modernidade que chegava e a mão de obra do interior. Então, não podemos, ao vermos a capital brasileira moderna, não podemos dizer que foi construída só por profissionais que já tinham os conceitos da modernidade. Não. Isso estava no estamento superior, arquitetos, engenheiros e urbanistas. Aquele que construía mesmo, que levantava os prédios, que armava, fazia as armações metálicas, que levantava, que mexia a betoneira, que colocava o concreto nas caixarias e que levantava os prédios, esses eram, em sua grande maioria, sertanejos e que vieram para cá a construir Brasília, buscando uma vida melhor. A grande maioria, nas entrevistas, fala muito disso, né? Queria melhores condições de vida para a esposa e para os filhos. Esse é um grande consenso que há entre os operários que vieram construir Brasília. Uma outra coisa importante que deve ser comentada, e poucos trabalhos acadêmicos falam disso. Nós falamos do operário, o candango, o trabalhador que construiu Brasília, mas tem um aspecto que estava presente nas entrevistas e que a minha leitura como historiador me permitiu tematizar. Interessante que a gente percebe que os operários, os candangos, eles não falam apenas do sentido de estarem construindo um prédio, estarem construindo mais uma arquitetura, não. Nas palavras deles, há uma ideia que estava por trás de estar construindo um novo país. É isso que eu queria dizer. Eles se sentem como missionados. Nas entrevistas, parece que eles não dizem assim, eu estou construindo o Palácio da Alvorada, estou construindo o Congresso, estou construindo o Palácio do Planalto. Não, não era simplesmente a construção de um prédio público.
era a construção de uma nova nação. Havia um envolvimento emocional. Parecia como se os operários que chegavam, e eu não sei explicar porquê, deve-se estudar antropologicamente melhor isso, havia o engajamento emocional de tal forma que esses operários, apesar de quererem ganhar o dinheiro para sustentar sua família, sustentar os seus filhos, buscarem melhores condições de vida, mas não era isso. Isso era o que aparecia. Nas entrevistas se percebe também um envolvimento emocional de operários que, ao construírem os prédios, se sentem vocacionados a construir uma nova nação. E isso eu acho muito interessante. E não vejo isso muito comentado nos trabalhos acadêmicos que eu leio. Existe uma curiosidade que, ao ler as entrevistas do nosso programa de História Oral aqui, e também ler os livros de JK, há uma interessante estratégia que JK tinha em relação aos operários construtores de Brasília, aos candangos. JK conta, outros também contam, e a gente percebe isso nas entrevistas, é que o JK, no final de semana, ele vinha todo final de semana para cá, chegava aqui sexta-noite, ficava sábado e voltava no domingo à noite. O JK, ao visitar os canteiros de obra, ele usava uma estratégia. Ele conta, o JK conta no seu livro Por que Construir Brasília, Minha Caminhada na Construção de Brasília, assim por diante, nessas obras quase biográficas dele, mas relacionadas à construção de Brasília, ele fala que ele ia nos canteiros de obra e ia falar com os operários. E falava assim, você está vendo aquela placa lá? Sim, aí o operário falava, sim, estou vendo, está vendo a data e tudo mais? Pois eu conto contigo para que vocês aqui possam me entregar aquela obra nessa data e assim por diante. Então, o que eu percebo é que JK tinha uma estratégia de envolver afetivamente o operário no processo de construção da capital. Eu não vejo isso muito falado assim. Eu não sei o quanto essa estratégia influenciou a percepção do operário em relação ao envolvimento que ele tinha no processo de construção de Brasília. Mas eu duvido muito que, ao receber o presidente da República no canteiro de obras, e o presidente entabular um diálogo com esse operário, convidando esse operário a se engajar dentro de um cronograma de construção da obra, eu duvido muito que esse operário ficasse imune a esta motivação dada por JK. Então eu acho interessante essa estratégia. O JK não via apenas operários que construíam prédio público. Parece que JK, como estratégia, claro, é uma estratégia na dinâmica de construção de Brasília, mas o presidente criava laços de envolvimento emocional e afetivo com aquele que construía o próprio prédio, engajando este operário numa dinâmica que ia além da própria atividade operária, mas engajando esse operário para um projeto que o JK apresentava para ele. Ou seja, ao construir o prédio, JK convidava este operário a ter a percepção que estava construindo uma nova nação. O quanto essa estratégia influenciou na percepção dos operários, isso um estudo pode fazer. Mas eu acho que essa estratégia é muito interessante e não poderia ser desconhecida em relação ao presidente JK e ao operário, ao trabalhador que construía Brasília.